Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Egrégia Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 2 de dezembro de 2015. Cumprimento os eminentes pares. Em nome da Corte, cumprimento a doutora Procuradora, os advogados e as partes que se encontram presentes, sejam todos muito bem-vindos. E também cumprimento fraternalmente os nossos valorosos servidores. Afinal, estamos no mês de dezembro, né? Peço desculpas pelo ligeiro atraso, mas está naquela tolerância de 15 minutos que os advogados têm, que os juízes deveriam dar quando da realização de audiências. Se todos estiverem de acordo, eu darei por aprovada a ata, cuja minuta foi previamente encaminhada a vossas excelências. Então, sem objeção, aprovada a ata. Vamos lá. Bem, todos os processos em que a desembargadora Serli Marcondes Alves funciona como revisora ou como relatora serão adiados para uma sessão extraordinária que será realizada no dia 11 de dezembro, uma sexta-feira, às 14 horas. Justifico porque ela se encontra com pessoa da família doente e ela está cuidando disso. Ela não vai estar presente nesta sessão e na ordinária da próxima quarta-feira. Então, os processos em que ela funciona como relatora ou como revisora serão levados a julgamento no dia 11, 14 horas, sessão extraordinária, para que a gente limpe a pauta deste ano. Tá? De qualquer forma, eu anuncio, então, o adiamento deste agravo de instrumento 12923/2015 de Campo Verde, agravante Banco BBM, e agravados José Pupinho Pecuária e outros, e Banco Santander é terceiro interessado. Este. O que é isso aqui? Também, esse é o número 10 da pauta. O número 8 da pauta, pela mesma razão, ou seja, ausência justificada da desembargadora Serli, o agravo do Banco Votorantim, e que é agravado José Pupinho Pecuária, também de Campo Verde. Então, todos esses agravos que dizem respeito à recuperação judicial do caso José Pupinho Pecuária e outros, da comarca de Campo Verde, de relatoria da desembargadora Serli, então serão levados a julgamento na sessão extraordinária do dia 11. Vou só numerar aqui: Banco Original, o do Banco Itaú, o do Banco do Brasil, de Irabras, do Banco Pan, da Dupont, do Banco Rodobank, do Banco ABC, de Prospecta Empreendimentos, de Vieira de Souza Advogados Associados, de Singenta, da Bayer, da Dow AgroSciences, de Arista, de Marcelo Luiz Socorro, desculpe. Então, esses que eu anunciei estão adiados para essa sessão extraordinária, dia 11 de dezembro, às 14 horas. Também adiado, por ausência justificada da desembargadora Serli, o 25 de Marcelo Luiz Socorro, em agravante e agravado espólio de Edson Nolasco Guimarães, e também agravado Hélio Brito de Migueli, do Branco Bradesco, Pupinho Pecuária, 26 da pauta. Do 27 da pauta, José Pupinho, sua esposa, agravante e agravado Macrofértil. Do Banco João Deere, agravante e agravado José Pupinho, é o 29.
O 30 da pauta, Televisão Centro-América, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, agravo do instrumento da capital. O 32 da capital, agravo de ET e agravado LST, agravo do instrumento 146680-2015. O 33, agravo do instrumento 147444-2015 de Primavera do Leste, agravante IFPS e agravado WOS. O 34, agravo 153186-2015 de Hidroconsulta e agravado Juruena. O 35, agravo do instrumento de espólio de Antônio Pacola e outros. Interessante isso aqui. Esse caso aqui, o agravante é espólio de Antônio Pacola contra uma decisão que negou a expedição do alvará judicial. A relatoria desembargadora Serli. O 45 da pauta. 45, a Maria da Rocha Seco e apelado Josivane Brandeleiro, apelação 152984 de Alta Floresta. O 46, Maria da Rocha Seco, Josivane Brandeleiro, também apelação 152985-2015 de Alta Floresta. As mesmas partes no 47, as mesmas partes no 48. O 50 é a apelação 156147-2015 de Dilson Venâncio Moraes da Silva, apelante e apelado Porto Seguro. O 51 de Rondonópolis, Sirlene Ramos de Araújo é apelante, Sky Brasil apelado. O 37 de Várzea Grande, apelação de Aderci Maria Nunes e apelado espólio de Antônio Augusto da Silva. Aqui, esse julgamento também será levado a efeito no dia 11, mas nesse processo a desembargadora Celi funciona como revisora. O relator desembargador Guiomar. O caso de MAF Seguros Gerais e Antônio Carlos Pelissa, é o 38 da pauta. Eu pergunto ao doutor relator, este caso aqui tramitou sobre o rito sumário? Dispensada, então, a revisão? Então, isso aqui dá para julgar hoje. Então, talvez, então, daqui 2 minutos vamos decidir se o 38 será julgado hoje. Tempo de preferência. O 40 é de Sinop. Essa aqui é uma insolvência civil. De Sinop, de Simone Gomes Jorge. Esse terá que ser adiado em razão da ausência justificada da revisora e será julgado no dia 11. E o 49, também de Sinop, Sistema W Curten de Comunicação, é apelante também ao escritório do ECAD e apelados os mesmos, também pela ausência justificada da relatora, julgamento programado para o dia 11. Esse aqui é demorado para de 11, mas podia também ser de 11, porque ela acompanha o turno julgador aqui no seu julgamento. Aquela situação, vocês têm advogado hoje aqui, da questão do Banco Indusval, tem alguém aqui? Banco Indusval. E o agravado Sinagro, né? Então, essa aqui é uma continuação de julgamento, também vai para dia 11, né? Porque a desembargadora Celi participou da primeira sessão, compôs a turma julgadora, e só dia 11, tá? Esse aqui são os regimentais dela também já. O que é? Os regimentais da Dora Silva, tá?
Bem, também adiados os regimentais da pauta complementar número 1. Fica adiado os seguintes recursos de relatoria da desembargadora Serli. O 1, 23, 26, 29, 33 e 34. Adiado também para o dia 11. Começar o julgamento, só para cumprir seus atos. Claro que não. Claro que não. Tá, esperando. Desembargador Guilmar, na sessão passada, a desembargadora Serli relatou uma apelação e eu pedi vista. E Vossa Excelência aguardou. Vossa Excelência sempre recomenda que aguarde a composição por inteiro da turma, não é isso? Ela já votou. Aquele caso do acidente de um hotel, que uma pessoa quebrou a perna, o pé, alguma coisa assim. Ela foi relatora. Nós já rejeitamos todas as preliminares e no mérito ela deu provimento. Eu pedi vista, Vossa Excelência aguardou. Vossa Excelência concordar, nós podemos julgar. Vamos julgar? Bom, então a continuação do julgamento do 2 da pauta, apelação 15.25.56 de 2013, da capital apelante condomínio edifício Central Parque Residência, e apelado Dora Maria Coslazzi Marques. Então, na sessão anterior, a doutora relatora rejeitou as preliminares, do que foi acompanhada da unanimidade, foi decisão unânime, e no mérito ela deu provimento ao recurso. Eu pedi vista e estou proferindo meu voto nos seguintes termos. Recurso de apelação em ação de reparação de danos materiais e morais, julgado parcialmente procedente, sendo imposto ao apelante o pagamento de R$60 mil por danos morais, além de danos materiais e honorários de 10% do valor da condenação. O autor apelada alega que se hospedou juntamente com seu marido no apartamento 257 do condomínio apelante e que desde o primeiro dia constatou várias falhas no local. Aduz que, apesar das reclamações que fez, nenhuma providência foi tomada. Alega que tropeçou numa tala de alumínio que estava solta quando tentava fechar a porta da sacada aberta pelo vento e fraturou o tornozelo, sofrendo danos físicos e emocionais, pois ficou impedida de desenvolver atividades costumeiras. Por sua vez, o réu apelante defende a culpa exclusiva da vítima, que, aspas, resolveu assistir a uma torrencial tempestade que abalou a capital paulista naquela noite e, ao avançar a sacada do apartamento, escorregou no chão molhado pela chuva e veio a fraturar o pé. Cumpre aqui definir se o acidente se deu por culpa exclusiva da apelada ou se havia defeito estrutural levando-a à queda. A apelada juntou fotos do quarto que mostra o reparo feito após o ocorrido. O funcionário que fez o conserto serviu de testemunha e declarou, 2 ou 3 dias depois do acidente, o depoente foi solicitado para ir ao apartamento da autora e verificar o local onde ocorrera o acidente. O depoente não fez nenhum reparo. Percebeu que o esposo da autora tirou algumas fotos do depoente enquanto ele verificava o piso do apartamento. Porém, questionado respondeu, na verdade, o depoente procedeu ao conserto de alguns frisos de alumínio galvanizados da cortina que estavam soltos. No entanto, esses frisos ficavam no alto da parede. Nada que estava próximo do chão apresentava algum problema. As fotografias confirmam que o serviço foi realmente realizado no batente da porta que dá acesso à sacada. A relação é de consumo, portanto, ainda que os fatos tenham acontecido conforme o relato do apelante, aplica-se o artigo 14 do Código do Consumidor, o qual obriga o fornecedor a ressarcir os danos causados ao consumidor por defeito na prestação de serviço, independentemente de culpa, e também por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição de risco. No caso, o próprio apelante diz o seguinte: foi o que aconteceu. A autora saiu à noite,
de madrugada, conforme sua confissão através de seu marido, para apreciar a chuva de granizo que caía naquela noite. Ela mesma desequilibrou-se e caiu torcendo o pé. E diz, na verdade, escorregou na sacada, que evidente estava molhada, vê-se que estava chovendo. Fecha aspas. Logo, ele tem ciência de que o piso fica escorregadio quando molhado, e não há nenhuma informação de que existia ali proteção antiderrapante. Dessa forma, era previsível que ocorresse acidente com qualquer pessoa. Por conseguinte, ante o defeito na prestação de serviço, o apelante deve arcar com prejuízo material e moral causado à apelada. Aplica-se nessa hipótese a teoria do risco e do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos independentemente de culpa. Aí trago jurisprudência, e essa aqui, em especial, do Tribunal de Santa Catarina, que diz o seguinte: apelação civil, essa indenização por dano moral, queda do interior de agência bancária, fratura de tíbia, vítima de avançada idade, necessidade de intervenção cirúrgica, piso molhado e sem proteção de derrapante nos degraus da escada. Ora, se lá é um hotel, você tem uma sacada, e se molhar eu posso escorregar, obviamente que tanto faria, no meu sentido, ela tropeçar num pedaço de metal que estivesse solto, como escorregar, porque estava molhado, conforme admite o apelante, para que este fosse responsabilizado. Eu estou dando parcial provimento, então, apenas para reduzir o valor da reparação de danos morais, que foram fixados em 60 mil, estou reduzindo para 20 mil. É como voto, desembargador Gamar. Faço para 20, porque o STJ tem um caso parecido e ele está dando 18.660. Então, por isso que eu baixo de 60 eu trouxe para 20. Senhor presidente, me parece que não tem prova de que teria objeto estranho, né? Era só o piso. Aqui é o seguinte, a autora diz que havia um metal solto, e que ela teria tropeçado ali. A ré diz, olha, não tinha nada disso. O defeito que tinha, segundo o depoimento de quem foi, seria em cima, não embaixo. A fotografia que tem é alguém, possivelmente um empregado consertando, serrando pedaços de metal, né? Como é que vai saber se é embaixo ou em cima? Eu acho estranho, muito, porque o cara... Ah, mas porque alguém quebrou o pé, agora eu vou arrumar a cortina. Por isso que... Porque a situação, para mim, o fundamental é saber se tinha um objeto estranho por alguma razão ali, por descuido do pessoal. Agora, se não tinha, me parece que fica difícil de atribuir responsabilidade. Então... Sim. Né? Então você acompanha o relator. Hã? Acompanha o relator. Não tem nenhum... O rapaz falou que tirou fotografia dele, então ele estava lá arrumando o quê, né? Arrumando tal haste de metal. Que, aqui no depoimento, primeiro quem consertou disse que não tinha nada. E depois ele disse, olha, mas eu vi que o marido dela tirou fotografia, mas eu estava consertando a haste de metal que é da cortina, não é embaixo. Isso 3 dias depois do acidente. Entendeu? Eu digo aqui que as fotografias confirmam que o serviço realmente foi realizado no batente da porta que dá acesso à sacada. A fotografia indica isso. Dá uma olhada, deixa eu dar uma examinada, porque ficou uma situação meio tênue para mim. Então é o seguinte, adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do vogal. A relatora deu provimento? Então, só adiada o pedido de vista, conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do vogal. O 3 e o 4, Silverde, está com vista do senhor. O 3 e o 4 da pauta, IG Capital, IG Capital, Adriana de Castro Mota, Paulo César Fávaro Mota, e Adriana, isso,
que são o 3 e o 4 da pauta, eu prefiro aguardar o retorno da relatora. Tá? Então, esses dois, 3 e 4 da pauta adiada para a conclusão, possivelmente no dia 11, naquela sessão extraordinária em que a relatora vai estar presente. Dr. Álvaro Menezes pede preferência para o julgamento da apelação 120.032 de 2015 de Primavera do Leste, que é apelante Domingos Avelino Chimelo, e apelado Onofre Dalpiva e sua esposa. Eu sou o relator. Participam o desembargador Rubens, o desembargador Guiomar e o desembargador João Ferreira Filho, que nos honram com a presença, substituindo a nossa vogal, a desembargadora Serli. Informo aos advogados que têm interesse no julgamento do regimental. Cadê Camila? Que regimental que é o de vocês, hein? De Gilberto, regimental de Gilberto Caí Possamay, que ele não será levado ao julgamento hoje, recebi às 11 horas da manhã, obviamente não dá tempo suficiente para apreciação. Também, muito provavelmente, no dia 11. Tá? Ele não está na pauta, é um regimental que eles estão aguardando aí para saber se vai julgar. Bom, então, o julgamento do 36 da pauta, já anunciado, Domingos Avelino Chimelo e Onofre Dalpiva e sua esposa. Apelação civil de sentença que deu provimento à ação de manutenção de posse para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel esbulhado pelo réu, impondo a este a indenização por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, multa de 10 mil para o caso de nova turbação e honorário de 50 mil reais. O apelante defende que os apelados não comprovaram a posse anterior e tampouco delimitaram a área supostamente invadida. Afirma que entrou no local com autorização do INCRA e porque se tratava de terras devolutas que nunca haviam recebido nenhuma benfeitoria. Alternativamente, se mantida a decisão, pede reparação pelos melhoramentos que ali realizou. Contra razões às folhas é o relatório. Apelação de sentença que deu provimento à ação de manutenção de posse, e aplicando ainda as combinações que já constantes do relatório. O apelante aduz que os apelados não comprovaram a posse anterior, tampouco delimitaram a área supostamente invadida. Afirma que entrou no local com autorização do INCRA e que se tratava de terras devolutas, que nunca haviam recebido nenhuma benfeitoria anterior. Pede a reforma. Em contra-razões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica que exige o artigo 514, inciso 2 do Código de Processo Civil. Contudo, o pedido de reforma está firmado na alegação de que não existe prova da posse anterior dos recorridos e de que quando entrou na área não havia nela nenhuma benfeitoria, o que, se comprovado, eliminaria dois dos requisitos impostos do artigo 927 do Código de Processo Civil para a manutenção de posse dos autores. Logo, a pretensão está devidamente motivada, ainda que de maneira sucinta. Assim, passo à análise do mérito. Conforme determina o artigo 926 e seguinte do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em hipótese de turbação, desde que prove a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data desse ato e, no caso de manutenção, como este, a continuação da posse embora turbada. O imóvel em questão está delimitado na inicial como localizado na BR-070, com 1.099 hectares, denominada Fazenda Dalpiva. Em audiência de justificação prévia, a posse dos apelados não foi provada, já que nenhuma das testemunhas ouvidas a confirmou, e justamente por esse motivo a liminar de manutenção foi indeferida. Intimados para indicar as provas que pretendiam produzir,
Os autores pugnaram por perícia na área, o que reiteraram as folhas, e disseram que o réu, apesar de ainda estar ocupando terras de sua posse, havia saído dos 1.099 hectares e passado para outro local, lindeiro, com 1.150 hectares. Ressaltaram que já tinham falado dessa mudança às folhas tal dos autos. De fato, eles prestaram essa informação bem antes da sentença, e a área está devidamente delimitada. Porém, as folhas 113, os autores desistiram da prova pericial, substituindo-a pela prova testemunhal. No entanto, contra as folhas 77, contrato de parceria agrícola da safra 81 e 82, para ser executado justamente na terra em litígio, o que por si só já seria a prova suficiente da posse anterior. Isso porque o apelante não poderia ceder o imóvel para a parceria agrícola se não detivesse a posse sobre ele. Ademais, é possível extrair do depoimento das testemunhas arroladas pelos autores, que têm o ônus de comprovar a posse anterior, assim como o esbulho, que a área ocupada pelo réu estava mesmo sendo ocupada anteriormente por eles. Confira-se, Darcy Luiz Scopel, que pode afirmar com certeza que a área ocupada pelo requerido é a mesma que o requerente teve que comprar a posse 2 vezes, que a área ocupada pelo requerido estava dentro dessa área, e pode afirmar com certeza que a derrubada e a plantação de arroz, acima mencionados, foram feitas pelo requerente com a ajuda dos Ravanello, que trabalhavam na época para o requerente, e que uma parte da área ocupada pelo requerido abrangia a parte que foi derrubada, que tinha plantação, que tinham 2 casas dentro da área de 1.000 hectares, que uma delas ficava na área ocupada pelo requerido, que é onde está a sede do requerido hoje. Ari Jorge Ravanello diz que na época que o requerente comprou, no ano seguinte, fez a derrubada, que não se recorda exatamente, mas no início derrubaram cerca de 60 hectares, que antes do requerido entrar na área chegou a passar por ela, porque lá ia na outra fazenda do requerente, chamada Entre Rios, que é a área ocupada pelo requerido faz divisa com a área do senhor Hilário Brescovic, e com uma outra área do requerente, que não tem ideia de quantos hectares o requerido ocupou, que pode afirmar com certeza que a parte da área que sua família derrubou estava dentro da área ocupada pelo requerido. Que o requerente construiu 3 casas na área que comprou, mas não sabe dizer se no pedaço que o requerido ocupou se havia casa, que foi plantado arroz no imóvel, que a plantação de arroz também compreendeu parte da área ocupada pelo requerido, que não se lembra de quem fez a plantação de arroz. Que depois que a testemunha fez a derrubada, pode afirmar que o requerente sempre trabalhou em partes do imóvel, que depois que houve a invasão, para não haver morte, o requerente retirou as famílias que estavam trabalhando na área, que quando houve a invasão, pode afirmar com certeza que as famílias que trabalhavam para o requerente ainda estavam lá, que a testemunha não trabalhava mais para o requerente, mas pode afirmar sobre a saída das famílias porque morava aqui e trabalhava na região, que quando o requerido entrou na área fez um barraco em cima, que a testemunha viu que o requerido montou o barraco na parte de que já havia sido derrubada, que pode afirmar que essa parte derrubada foi feita pela testemunha, que, perguntado sobre o depoimento de folhas, esclarece que a área de 1.099 hectares mencionada no depoimento não é a mesma área discutida, que o requerente tinha 3 áreas, uma delas os Guedes trabalhavam, que é essa de 1.099, que a área invadida é outra, que a terceira área é de aproximadamente 2.000 hectares, que a área onde está o requerido é de 1.300 hectares. Digo, desse modo, comprovados os requisitos do 907, impõe-se a procedência da possessória. E aí, jurisprudência nesse sentido. O pedido alternativo de indenização, pelas benfeitorias que teria realizado, não foi formulado no juízo de origem. Portanto, configura inovação recursal, que não pode ser apreciado nesta via sob pena de supressão de instância, e também porque, no momento apropriado da instrução processual, o apelante não fez menção alguma sobre a existência delas. Jurisprudência desse sentido também trago. Estou negando o provimento ao recurso. Desembargador Guilmar. Estou de acordo. Desembargador João Ferreira. Então, recurso não provido por unanimidade. É a conclusão. Esse caso que vai ser dispensar a revisão. Hã? Então, desembargador Guilmar, o 38 da pauta, há pedido de preferência formulado pelo doutor Cláudio Alves Pereira, 38 da pauta. Não é, essa aqui.
Dr. Cláudio patrocina? Em si, mas a questão é saber tramitou se... sobre o rito sumário? Rito sumário? Certeza. Então, o que é essa indenização por seguro? Está no 475 Então, antigo, senhor presidente, o relator, Vossa Excelência... Não, se não tem revisor, podemos votar. Então vamos votar. Tá. Então, é a apelação de Mafra e Seguros Cereais e o apelado Antônio Carlos Pelissa. Pedido de preferência formulado pelo Dr. Cláudio Alves Ferreira no interesse do apelado. Participam os desembargadores Guiomar, Serli Marcondes Alves e Rubens de Oliveira Santos Filho. Bom, vamos lá. Tem sustentação oral, não? Não? Então eu vou... bom, vamos lá. Fazer um relatório sucinto. Aqui a ação civil interposto por Mafra Seguradora, de sentença julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança com indenização de lucro cessante, ajuizada por Antônio Carlos Pelissa, condenou a seguradora ao pagamento do prêmio securitário no valor de 2,5 milhões, com juros de mora, abatida a citação, abatido os valores de franquia, etc. Tal. Arguiu a punibilidade de nulidade da sentença por cimento de defesa porque não oportunizou a produção de prova pericial. No entanto, aliás, no mérito, alega que na contestação informou que o pagamento do sinistro não ocorreu por falta de documentos necessários. Alega que em contestação informou que o pagamento do sinistro não ocorreu por falta de documentos necessários a instruir o procedimento, em especial orçamento de restauração do prédio e dos equipamentos sinistrados e ainda as notas fiscais. Assevera acerca da validade da individualização das coberturas contratadas que devem servir de parâmetro para o pagamento, bem como validade da cláusula de rateio. Sustenta, por sua vez, que o valor dos prejuízos indicados pelo autor apelado é inferior ao da documentação. Realça que a importância segurada representa o valor máximo a ser pago, que não significa necessariamente o valor a ser indenizado, daí porque é necessário apurar os eventuais prejuízos, etc. Tal. Desembargador, só um minutinho. Eu estou observando aqui que na inicial constou que seria uma ação ordinária. Não, então vamos ver que rito que foi dado. Não, vamos, então deixa, não vai dar nulidade. Que vai dar nulidade, né? Então deixa, vamos adiar melhor. Então não pode. Então vamos deixar para dia 11. Dia 11. Dia 11 parece que vai ser sagrado, a promessa para o dia 11. Então, esse processo aqui, o 38 da pauta, ele fica adiado para uma sessão ordinária que será realizada no dia 11. Extraordinário. Cinco da pauta, agravo do instrumento. Ordinário. Não tem jeito. Então, em julgamento a 5 da pauta, de Água Boa, agravo do instrumento 76541-2015, Manuel de Oliveira Mota e outros, e agravado José Antônio Adum Neto e outros. Sou relator. Agravo do instrumento, sessão de pré-executividade, cumprimento provisório de sentença, necessidade de aguardar a quantificação da parte ilíquida, determinação no acorde contra a qual os agravantes não se opuseram, preclusão consumativa, recurso não provido. Todos de acordo? Então, recurso não provido.
6 da pauta, desembargador Guiomar, agravo do instrumento 118.715, de Várzea Grande, agravante Olacir Pinto da Silva, agravado Dair Foquesato, também agravado Zé Antônio Luciano e José Cícero dos Santos. Bom, na verdade eu vou resumir aqui, porque eu estou dizendo o seguinte, é uma ação possessória na qual se pede a interpretação de tutela liminar. Eu estou dizendo que o longo período de tempo para a propositura da ação possessória, vale dizer, quase 2 anos após a alegada agressão, afasta em princípio, eu estou negando o provimento do recurso, mantendo a decisão. Quer dizer, foi propor ação possessória com força nova, depois de... Estou de acordo, desembargador João Ferreira, recurso desprovido por unanimidade. Agravo de instrumento 125.836, em que é agravante Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul e agravado Saulo Amorim de Arruda. O 7 da pauta, relator desembargador Guiomar tem a palavra. Eu não sei se Vossa Excelência vai concordar. A parecer, né? A execução de honorários de advocatícia em face de instituição financeira que teve decretada a falência deve ser suspensa, possibilitando ao credor habilitar no crédito. Ele não quer habilitar, quer arrumar um jeito de resolver, porque a honorário de advocatícia é alimentos. Mas o salário do trabalhador está sujeito, como é que vai fazer? Estou negando, aliás, estou dando aumento ao recurso, dizendo que o crédito dele está sujeito à suspensão da execução para ele receber igual aos outros. O parecer? É pelo provimento parcial, deferindo-se só o pedido de suspensão da execução, porque há um outro pedido, né, de não acolhimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deve ter, eu estou só no essencial, então. Doutor João Ferreira. Mas os honorários não podem ser para alimentar. Honorários de advogado coisa sagrada. Sim, mas e o salário do trabalhador, que também está sujeito à mesma? Tem que participar do processo. A verba alimentar, a meu ver, não passa na frente do salário do sítio, porque é salário, infelizmente. Bom, tudo bem. Desembargador, pé de vista. Recurso provido por unanimidade. Está de acordo, sim. O parecer foi ratificado, né? O parecer foi ratificado. Nesse que nós julgamos. Era nesse sentido. 9 da pauta, sou relator do agravo instrumento 127.580, 2015, de agravante SMO e agravado HBM. Sou o relator. Parecer do lado do Dr. Mauro Delfino César pelo provimento parcial. Fica ratificado. Há 2 processos. Não tem nesse? 9, um é a mãe agravante, o outro é o pai. Eu acho que é o 9 e o 28, né? Sim, é o 28. Então, julgado. É o 9 e 28. Aqui é o seguinte, aquela situação de 2 filhos, né? Isso. Só para esclarecer, desembargador Guiomar. Só para esclarecer, aqui é o seguinte. Casal em litígio, um filho de 13 anos, outro de 7 anos. Tá? Aí, o juiz no primeiro momento outorga a guarda por qualquer razão. E a menina de 13 anos teria tido um desentendimento com a mãe. As 2 crianças estavam com a mãe. Então, no primeiro momento, outorga a guarda para o pai. Não é isso? Mas o pai quer o filho também. Está vendo anotado aqui impedimentos do desembargador Guiomar. Os 2. Mais um do Não sei porquê. Deixa eu ver de onde que é. Da capital aqui que foi.
Pois é, que me interessa. Bem, o 9 e o 28 da pauta, então, também eles ficam adiados. Esse processo corre em segredo de justiça, até prova até de lucidez. Viu? Vai ficar adiado para Próxima sessão. próxima sessão. Vamos colocar para dia 11, porque aí já vem. Eles mandaram ser. É que o 28 são as mesmas partes, né? Lá não tem anotação de impedimento ou suspensão do desembargador Guiomar. Tem de Ana Cristina e Jefferson. E aqui tem desembargador Jefferson, a doutor Jefferson e o desembargador Guiomar. Não tem nem as folhas. Vamos ver o que é isso aí. Pega pra você. Então, o 9 e o 28, para incluir, serão julgados na sessão extraordinária. Negativo. Para a próxima sessão. Convocando-se alguém para substituir. Já que o desembargador Zona Ferreira já está automaticamente convocado para quarta-feira que vem. Mais um. 31 de desembargador Guiomar. De Comodoro. Antônio Braz Onta é agravante, é agravado do PON do Brasil. Do lado de Comodoro, esse agravo de instrumento 144.656/2015, 31 da pauta. Aqui, na verdade, a avaliação realizada pelo oficial de justiça, designado pelo juiz, mostra se possível, tal. Então, aquela avaliação pelo oficial de justiça, porque fala, não, que não está bem avaliado o imóvel, não sei o quê, mas o oficial de justiça trouxe parâmetros, etc., e o cara também não traz elementos para dizer em que está consistindo essa deficiência. Eu estou negando provimento ao recurso, mantendo a decisão do juiz que homologou o laudo de avaliação, a alegação sem demonstrar objetivamente em que consiste. Recurso desprovido por unanimidade. Que é isso? Que é isso? Julgamento 39 da pauta, de Rondonópolis, apelação 14.28.48/2015, apelante Marítima Seguro, apelante Tinatur, apelante Adamúcio, apelado Osório, apelado Tinatur, apelado Adamúcio. Esse 39 da pauta, apelações cíveis, ação de indenização, acidente de estrada, veículo que invade pista contrária, comprovação de culpa, boletim de ocorrência e testemunhas, ato ilícito caracterizado. Responsabilidade também da empresa que fazia o transporte da vítima e daquele cujo preposto dirigiu o veículo. Condenação direta e solidária da seguradora, possibilidade. Compensação do ressarcimento de danos materiais com pensão paga pelo INSS, inviabilidade. Danos morais, quantia razoável. Correção monetária, termo inicial, data do efetivo prejuízo. Juros, incidência a contar do evento danoso. Recursos não providos. Então, recursos não providos.
Agora, 41 da pauta, de colíder, apelação de Edmilson Ricardo e apelado Irineu Gavioli. Sou o relator. Apelação civil, ação de indenização por danos morais e materiais, acidente de trânsito, invasão de pista contrária, laudo conclusivo, culpa do réu, dano no veículo e lesão do autor, reparação devida, dano moral in re ipsa, montante habitado adequado, dano material, ausência de interesse recursal, já tinha dado, pedido julgado improcedente, período afastado do trabalho, pensão cabível, ausência de prova da remuneração, fixada em 1 salário mínimo por mês, recurso não provido. Está de acordo? Recurso não provido por unanimidade. 42, a comarca de Campo Verde, apelação 148.095/2015, apelante Marcos Alberto Guerros, e apelado Wagnel Xavier e sua esposa. Sou relator. Apelação civil, indenização por danos materiais e morais, falta de interesse processual, preliminar rejeitado. Prescrição, não ocorrência, artigo 200 do Código Civil, prazo, contagem a partir da sentença criminal, prejudicial não acolhida. Homicídio qualificado, morte de filha maior, contribuição para o sustento dos pais, pensão, 2/3 do salário mínimo até o limite de vida presumida de 76,3 anos. Dano moral, razoabilidade na fixação, acumulação possível, sentença mantida, recurso não provido. Vamos ver. Cem mil. Matou a filha, né? Não é isso? De acordo, Jabar Rafael? Então, preliminar rejeitada, prejudicial não acolhida e recurso não provido por unanimidade. De Rondonópolis, apelação 149.652, apelante Agropecuária Céu Azul e outros, e apelado Banco do Brasil. Apelação civil, embargos à execução. Cédula rural hipotecária, preliminares rejeitados. Nulidade do título por inobservância à legislação do crédito rural, não ocorrência. E liquidez da dívida demonstrativa de débito conforme artigo 614 do Código de Processo Civil. Mérito. Utilização da TJLP como índice de correção monetária. Possibilidade. Súmula 288 do STJ. Mora debênture configurada. Abuso contratual capaz de causar desequilíbrio à avença. Inexistente. Recurso não provido. Esse aqui depois eu quero... Preliminar rejeitado e recurso não provido por unanimidade.
44 da pauta de Arenápolis. Viu, Gabriel? Gabriel. (44) ERPM, apelante apelado RPM, com marca de Arenápolis, apelação 15.286. Parecer pelo provimento parcial de lavra da douta procuradora que está sentada à minha direita. Fica ratificado. Ratificado. É só porque, na realidade, ela fixou com base no salário mínimo. E como ele tem um salário fixo, eu estou pedindo que seja mantido o percentual com base no salário que ele recebe. Então, aqui, apelação civil, ação de alimentos, fixação em 30% do salário mínimo, mais 5%, 50% de despesa extraordinária. Pedido de adequação do valor, cabimento, definição única em 30% dos rendimentos líquidos do genitor. Recurso provido. É isso, né? Todos de acordo? Recurso provido por unanimidade. Ficam julgados em lista os seguintes processos: de relatoria do pagador Guiomar, da pauta complementar número 1. Os regimentais 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22. E os declaratórios 30, 31, 32, 36, 38. Todos desprovidos. Do desembargador Rubens, da complementar número 1, não providos. 6, 8, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27 e 28. E os declaratórios 35 e 37 também não providos. Então, desembargador Guiomar, estou determinando aqui a secretaria que providencie desde já não, vamos pensar aqui. Nós temos uma sessão ordinária, dia 9, que a desembargadora Celi não estará. Então, eu tenho que... Hã? Sim, nós vamos fazer dia 9 e depois vamos fazer dia 11. Ué, então, ela é dia 11 que ela vai poder votar, desembargadora Celi. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
boa comida.